Há muitas oportunidades que surgem quando tentamos descobrir talentos no país do futebol. Embora frequentemente associado à criminalidade, o Brasil é uma terra que guarda, ou pelo menos guardava, um tesouro em forma de estrelas prontas para brilhar nos quatro cantos do mundo. Há o contraste de uma nação que dança no ritmo do samba enquanto luta com seus próprios fantasmas. O Brasil é, sem sombra de dúvidas, o berço das lendas do futebol. De goleiros a atacantes, a diversidade de talentos é uma verdadeira constelação. São tantas joias guardadas nesse baú reluzente que, ironicamente, até mesmo atletas de talento incomparável, em algumas ocasiões, não encontram espaço na seleção principal. E aqui entra a história de Elber Giovani de Souza, ou, como é conhecido na Europa, Giovanni Elber, um atacante que se movia com a agilidade de um felino e tinha uma finalização tão precisa quanto mortal. Apesar de seu arsenal de habilidades e formas engenhosas de balançar as redes, Elber nunca foi devidamente aproveitado em sua própria terra. Que sina cruel, não? Ele teve o infortúnio de surgir na mesma época de gigantes como Ronaldo, Romário, Miller, Edmundo e Bebeto. Como competir contra um panteão tão luminoso? Além disso, lesões indesejadas acabaram se tornando seu calcanhar de Aquiles, impedindo que sua luz brilhasse no cenário nacional. Mas nem tudo começou com glamour para Giovanni Elber. A sua jornada teve um tom melancólico, quase como uma balada triste. Um jovem de talento raro, com a bola dançando aos seus pés como uma fiel companheira, deu os primeiros passos na academia do Londrina Sport Clube, onde começou a esculpir sua história nos campos. Era como se cada treino fosse um indício para o que viria a seguir. Com apenas 18 anos, Elber aceitou o desafio de cruzar o oceano em busca de um sonho. E em 1990, o gigante italiano Milan atravessou mares para assegurar sua assinatura. Um jovem atacante com 1,82 m de altura era visto como uma promessa para os grandes palcos do futebol mundial. Só que o destino tinha outros planos. O Milan daquela época era um verdadeiro desfile de estrelas, uma constelação inatingível para um jovem início de carreira. Apenas uma temporada foi o suficiente para Elber perceber que precisava de um caminho mais rápido e acessível para chegar ao topo. A vida no Milan era como escalar uma montanha íngreme. Ele enfrentou a concorrência de nomes lendários como o gênio holandês Marco van Basten, o icônico e também holandês Ruud Gullit e os italianos Daniele Massaro e Marco Simone. Uma missão praticamente impossível. A jornada de Elber é um lembrete de que nem sempre o talento puro é suficiente. Às vezes é preciso desviar, recuar, encontrar novos caminhos para que os sonhos possam florescer. Elber enfrentava um desafio maior do que as quatro linhas do campo no Milan: as restrições para jogadores de fora da União Europeia no time principal. Que ironia cruel. Esse detalhe quase sádico acabou sendo o empurrão necessário para que Elber buscasse novos horizontes. O destino forçou a tomar uma decisão que mudaria sua trajetória. Enquanto ponderava sobre suas opções, surgiu o interesse do clube suíço Grasshoppers, e o Milan, percebendo que não havia espaço para Elber naquele momento, decidiu liberá-lo por empréstimo. Foi na terra dos Alpes que o brilho de Elber começou a se revelar. No campeonato suíço, ele deslizou pelos gramados como uma avalanche de talento, marcando 43 gols em 73 partidas ao longo de 3 anos. Sua performance espetacular culminou na conquista da Copa da Suíça em 1994. Com esse desempenho, o jovem atacante foi convocado pela seleção brasileira sub-20 para o Mundial da categoria de 1991, um torneio recheado de promessas. Ao lado de nomes como Roberto Carlos e Paulo Nunes, Elber se destacou marcando 8 gols e ajudando o Brasil a alcançar a final. Só que na decisão, a sorte não sorriu. Um empate sem gols levou a disputa para os pênaltis e o título ficou com Portugal, que contava com talentos como Luís Figo, Rui Costa e a mente brilhante do promissor técnico Carlos Queiroz. Reconhecendo o potencial do atacante, o Stuttgart desembolsou 1.600.000 euros para contratá-lo. Foi assim que a porta se abriu para um novo capítulo. No clube alemão, Elber deixou o passado no Milan para trás e abraçou o futuro como uma chuva de gols. Em 3 temporadas, ele marcou 44 vezes em 96 partidas e ergueu a Copa da Alemanha em 1997. Sua habilidade era inegável e os gramados europeus se curvavam diante de sua genialidade. Não demorou
demorou para que o Bayern de Munique batesse a porta. Na temporada seguinte, o gigante alemão investiu 6 milhões e 500 mil euros para garantir Elber em seu elenco. E foi ali que ele viveu o auge de sua carreira. Logo na primeira temporada, com 21 gols em 44 partidas, Elber mostrou que sua fome de gols era insaciável. Para coroar sua estreia, conquistou novamente a Copa da Alemanha. Era impossível ignorar seu talento e a seleção brasileira finalmente o chamou para integrar o time principal. Mas, como uma piada do destino, a concorrência era ainda mais acirrada. A era de ouro do ataque brasileiro. Lembra das lendas Ronaldo, Romário, Miller, Edmundo e Bebeto? Pois é, e como se não bastasse, a concorrência se tornava ainda mais feroz. Novos nomes brilhantes surgiam no cenário, como Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Dessa forma, Elber tornou-se uma joia rara, mas em meio a uma geração de ouro. Infelizmente, nunca tivemos o prazer de vê-lo em ação em Copas do Mundo, nem em 1998, nem em 2002. Entre 1998 e 2001, Elber vestiu a camisa da seleção brasileira apenas 15 vezes, mas deixou sua marca com 7 gols. Embora não tenha brilhado intensamente na seleção, sua carreira nos clubes foi repleta de conquistas. Ele sempre fez o que sabia de melhor: marcar gols e deixar sua marca como um dos grandes atacantes de sua época. No Bayern de Munique, Elber se tornou muito mais do que um simples atacante. Ele foi um verdadeiro pilar, sustentando um time e encantando torcedores temporada após temporada. Com sua mira afiada e presença constante, ajudou o clube a conquistar nada menos que 4 títulos da Bundesliga, sendo 3 deles consecutivos. Ah, mas o futebol é feito de altos e baixos, não é mesmo? Após a dolorosa derrota para o Manchester United na final épica da Liga dos Campeões de 1999 no Camp Nou, quando os Red Devils aplicaram uma virada histórica nos acréscimos, Elber e seus companheiros de equipe buscaram redenção e conseguiram. Elber mostrou ao mundo o significado de resiliência, voltando ainda mais forte e ajudando o Bayern a conquistar a tão sonhada taça 2 anos depois. Em 2001, vingaram-se ao derrotar o Valência na grande final, erguendo a taça da Liga dos Campeões. Nessa temporada memorável, Elber marcou 21 gols e foi coroado como o artilheiro da Bundesliga. E falando em conquistas, que tal você fazer uma agora também, hein? É só se inscrever no canal. Prometo que aqui você vai encontrar histórias tão épicas quanto essa do legado do Elber. A temporada 2002-2003 foi a única completa de Elber pelo Bayern, e ele se despediu em grande estilo, marcando 31 gols. No ano seguinte, dividiu espaço com o centroavante holandês Roy Makaay, mas mesmo assim, sua marca ficou registrada: 140 gols em 266 jogos, um número que ofusca os 103 gols em 182 partidas de Makaay. Quando chegou o momento de sua despedida, o respeito e a admiração eram palpáveis. Os fãs o reverenciavam e o site oficial do clube prestou uma homenagem à altura, destacando-o como o maior artilheiro estrangeiro da história da Bundesliga. Que legado, hein? Depois de encerrar sua jornada no Bayern, Elber embarcou em uma nova aventura no Olympique de Lyon, na França, entre 2003 e 2005. Lá, o craque não decepcionou. Conquistou 2 títulos da Ligue 1 e 2 Supercopas da França. Só que o destino parecia querer levá-lo de volta à Alemanha, e ele fez uma rápida passagem pelo Borussia Mönchengladbach antes de retornar ao Brasil. Foi no Cruzeiro, em 2006, que Elber decidiu encerrar sua gloriosa carreira nos gramados. Participou de 40 jogos e balançou as redes 18 vezes, deixando uma última lembrança de seu talento aos torcedores brasileiros. Hoje, aos 52 anos, Elber continua ligado ao futebol. Ele é parte da gestão do Bayern de Munique, o clube onde se tornou um verdadeiro ídolo. Sempre presente nos momentos mais marcantes, Elber simboliza não apenas a excelência esportiva, mas também a paixão que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Um gigante dentro e fora de campo.